Se eu fizer um gráfico da entalpia em função da temperatura, se eu vou fazer um gráfico de H, entalpia, em função da temperatura, eu tenho que supor que P é constante. Tá certo? Porque eu sei que a entalpia depende da temperatura e da pressão. Então, se eu vou do estado 1 para o estado 2, eu não sei como é a cara da função que me leva do estado 1 para o estado 2. Eu não sei. Isso aqui pode ser uma reta ou pode não ser. Na prática não é uma reta. Na prática é uma coisa assim. Como é que eu descrevo isso? Por exemplo, para um gás ideal, isso aqui é uma reta. Para substâncias normais, substâncias reais, isso aqui não é uma reta. É uma curva. E o formato dessa curva vai mudar de substância para substância. Então, se eu escrever, por exemplo, como vocês fizeram para colocar no relatório, né? Que eu tenho um ΔH sobre um ΔT, e ΔH sobre ΔT é igual à capacidade calorífica, a pressão constante, porque é isso que eu considero, não é? Aquelas equações que vocês usaram, vocês partiram. Vocês podem não ter se dado conta, mas vocês estão fazendo SCP vezes ΔT. A capacidade calorífica que vocês usaram é a pressão constante. Essa equação aqui, ela vem da inclinação dessa reta. Mas se vocês usam isso aqui, vocês estão fazendo uma aproximação que entre essas duas temperaturas aqui, T1 e T2, a variação de H é linear. Se a variação de H for linear, com a temperatura, usar aquele delta ali, ΔH sobre ΔT para tirar a inclinação é perfeito. Mas olha como é diferente. Essa curva aqui é de substância real. Essa em amarelinho é de substância ideal. Estou partindo do princípio que as espécies químicas ali na minha reação não estão interagindo entre si. Então, como é que é um jeito mais correto de eu expressar essa curva aqui? Ó? É eu calcular em cada temperatura a inclinação. Em cada ponto dessa curva aqui, eu calculo a inclinação. E depois eu integro todas essas inclinações. É isso que a gente faz matematicamente. Então, como é o jeito certo de fazer? Ora, se ao invés de eu ter um ΔT, eu tiver intervalos infinitesimalmente pequenos de temperatura, eu não falo mais em delta, eu já expliquei isso para vocês, eu falo em dt, não é mais ΔT, é dt. Eu não falo mais em ΔH, eu falo dH. Então, considerando que P é constante, eu vou escrever isso aqui assim, olha, uma variação. Se eu variar infinitesimalmente a temperatura, eu vou produzir uma variação infinitesimal em H. Ou, na verdade, eu quero saber qual é a variação em H que eu provoco quando eu mudo infinitesimalmente a temperatura. Isso aqui tem um nome que é a capacidade calorífica, a pressão constante. Então, olha o que eu faço, né? Eu coloco esse dt para lá e integro. Então, eu vou ter que dH é igual a Cp dt. E integro entre o estado 1 e o estado 2. Entre o estado 1 e o estado 2. Bom, a entalpia é uma função de estado, ela não depende se a transformação é feita a pressão constante, a volume constante. Só não pode ser feita a temperatura constante, né? Porque senão ela fica igual a zero. Se a temperatura for constante, dt é zero. Aí não tem integral. Então, desse lado aqui, eu fico com um ΔH. E desse lado aqui? Bom, se a capacidade calorífica independer da temperatura,
ela é uma constante. E como uma constante, ela pode sair fora da integral. Então, eu vou ficar com CP integral de 1 até 2 de dt. Quanto que é a integral de 1 até 2 de dt? Não, desde a temperatura 1 até a temperatura 2. Se eu integrar dt desde a temperatura 1 até a temperatura 2, quanto que é? Delta T, lógico. Então, se eu fizer isso aqui, eu chego... Mas isso aqui para CP independente de T. Aí o que acontece? Se a capacidade calorífica tiver, como realmente tem, uma dependência com a temperatura, ela normalmente vai ser escrita como uma função A constante, né? A mais BT mais CT ao quadrado mais DT ao cubo. E aí eu jogo essa equação ali no lugar de CP e resolvo essas equações, né? Que não é o caso da gente aqui. Mas vocês entenderam a lógica da conta que eu estou fazendo? Então, quando eu faço desse jeito, aí sim eu consigo representar o comportamento real da curva. Então, quando a gente usa ΔH igual a CP ΔT, a gente está assumindo um comportamento de gás ideal. A situação mais simples. Então, olha, a única coisa que eu queria falar para vocês daqui, para explicar a pergunta da Jéssica, porque ó, a gente tem duas situações, tá? Ou eu falo as coisas e vocês as aceitam sem querer saber de onde vem, o que é péssimo, ou vocês me perguntam de onde as coisas vêm e eu explico, tá bom? E aí vocês podem ficar um pouquinho aborrecidos, mas não é complicado. Quando eu tenho uma função que depende de duas variáveis, para eu escrever uma variação infinitesimal dela, como eu fiz aqui, né? Eu preciso considerar os dois parâmetros. Então, olha, H não depende só da temperatura, ele depende da temperatura e da pressão. Então, eu não posso escrever o dH é igual a variação do... Vamos escrever assim, ó. Já vou escrever direto. Se eu quero saber eu podia colocar em qualquer ordem, tá? Vamos fazer para entalpia. Eu vou de um estado 1 para um estado 2. P1, P2. Eu sei que a entalpia é função de estado, ela só depende do valor de H em 2 e do valor de H em 1. Se eu vou de 1 até 2, fazendo uma trajetória assim, cheguei em 2. Ou, se eu vou de 1 até 2, primeiro fazendo uma transformação à pressão constante. Como é que eu chamo? Uma transformação isobárica, até um estado X. E depois eu vou desse estado X até o estado 2, fazendo uma transformação a T constante. Como é que eu chamo? Isotérmica. Eu saí de 1 e cheguei em 2, não foi? Dá na mesma, o ΔH foi exatamente o mesmo. Eu não sei escrever o ΔH para essa trajetória maluca, que foi a primeira que eu fiz. Mas eu sei escrever, eu sei calcular a variação da entalpia num processo isobárico e sei calcular a variação da entalpia num processo isotérmico. Tanto faz, eu vou escolher o caminho, porque a entalpia ela não depende do caminho. Se ela não depende do caminho, eu faço um caminho que eu saiba calcular. Então, como é que eu represento isso? Aqui, quando eu vou de 1 até x, eu vejo como que a entalpia está mudando quando eu faço uma transformação variando só a temperatura. Aqui eu vejo como a entalpia está mudando quando eu faço uma transformação variando só a pressão e mantendo T constante. Ou seja, como é que eu escrevo isso formalmente? Né? Porque é bonito falar, mas a gente tem que escrever isso
para a gente fazer depois cálculo, né? Então, primeiro eu vejo como é que a entalpia muda com a temperatura numa transformação a P constante. Aí depois eu vejo como que a entalpia muda com a pressão numa temperatura a T constante. Eu vou apagar esse gráfico aqui, ó, porque a equação ficou muito... Eu vou usar isso aqui melhor. Então, eu vejo como é que a entalpia muda com a temperatura. ΔH, ΔT, a P constante, dt. Mas, aí eu vejo como que a entalpia muda com a pressão, a T constante, dt. É assim que eu escrevo uma variação infinitesimal de uma propriedade que depende de duas variáveis. Vocês estão entendendo por enquanto? Sim ou não? Isso é uma besteira eu continuar. Eu tenho um parâmetro termodinâmico que depende de duas variáveis. Eu mostrei aqui para vocês como é que eu faço quando eu escrevo, quando ela depende só de uma variável, porque eu fixei a pressão. Escrevi desse jeito. Mas se eu vou escrever considerando os dois parâmetros, temperatura e pressão, matematicamente é assim que eu escrevo. Depois eu vou integrar, como eu fiz ali. Quem que é? Por que eu não coloco um D como eu coloquei ali? Esse D tortinho é o del. Eu sempre uso o del quando eu tenho uma derivada parcial. E eu sempre tenho uma derivada parcial quando eu tenho duas variáveis. Aqui eu só tenho uma variável, que é a temperatura. Eu não preciso colocar o del. Mas aqui eu tenho duas variáveis. Eu tenho a temperatura e tenho a pressão. Então, a gente escreve esse del. Sempre que vocês encontrarem um del e não um D, vocês sabem que é uma derivada parcial. Depende de um dos parâmetros. Se eu faço uma transformação a P constante, o que acontece com essa equação se a pressão é constante? Oi? O que acontece com essa equação aqui quando a pressão é constante? Se vocês não responderem, eu vou partir do princípio que vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Diga. O que acontece com essa equação quando a pressão é constante? Quem que é zero para ficar igual à primeira parte? O segundo termo é óbvio. Se a pressão é constante, esse ΔP aqui não muda. Se a pressão é constante, não tem variação de pressão. Então, quando a pressão é constante, se P é constante, dP é zero. dP não é uma variação infinitesimal naquela propriedade? dP, dt, dV não é uma variação infinitesimal de temperatura, de pressão, de volume? Se temperatura, pressão, volume, se eventualmente eles ficam constantes, eles não variam. Se não variam, dP, dt, dV é zero. Se a pressão for constante, o dP é zero, mas o ΔP é zero também? Ou não? Esse termo aqui, você está falando? Esse aqui ou esse? Não importa se é zero ou se não é zero. Geralmente não é zero, porque a matéria responde energeticamente a variações de pressão. O fato é que não importa. Tá certo? Porque ele vai ser multiplicado por zero, ele vai se anular. Agora, vocês vão aprender isso em Físico-Química 1, imagino. Vocês vão aprender a calcular entalpia
Porque a gente define pressões para estado padrão. O que vocês vão encontrar em livros de química geral é estado padrão. Estado padrão é um bar de pressão. Mas você tem uma reação que está acontecendo a 500 bar. Como é que você faz? Você tem que saber como calcular. E aí você usa esse comportamento de H com a pressão. Mas, então, a pressão constante, eu vou ter o que eu tinha antes. Eu vou ter que dH é igual a variação de entalpia com a temperatura, a pressão constante dt. É por isso, e quem que é isso aqui? Quem é isso aqui, Jéssica? Quem que é a variação da entalpia com a temperatura, a pressão constante? Quem que é a variação da entalpia com a temperatura, a pressão constante? É a capacidade calorífica, a pressão constante. Tá certo? E isso aqui, a gente já aprendeu, vocês já aprenderam, que Q é igual a MC ΔT. Esse MC, vocês aprenderam no ensino médio, não foi? Lá em termometria, que o calor trocado era igual a massa vezes a capacidade, né? Calor, né? Capacidade específica, capacidade calorífica específica, vezes o ΔT. Esse M vezes o C, você pode escrever em termos de capacidade calorífica molar. Fica igual, Q é igual ao C, né? O que eu estou dizendo é que vocês... Isso aqui é igual, tá? Só que eu não vou colocar isso aqui para... Vocês aprenderam em termometria isso aqui no ensino médio. Isso ensinaram para você? Oi? No cursinho que eu vi essa equação. Você não consegue o quê? No cursinho que eu vi. Ah, no cursinho. Tá. Você fez colégio técnico. Tá bom, e o que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui, ó, é uma capacidade calorífica. Vocês não aprendem isso no ensino médio. Mas isso aqui é uma capacidade calorífica, geralmente a pressão constante ΔT. E isso aqui, eu tenho que colocar um P porque o calor, a energia que é trocada como calor, depende da transformação ser feita a P constante ou a V constante, que é o caso do ΔE. Então isso aqui é o ΔH. É por isso que a gente pode escrever que ΔH é igual a CP ΔT. Ó, vocês não precisam anotar isso que eu vou escrever, mas eu falei que E era a função da temperatura e do volume. Isso quer dizer, se eu mudo o volume, eu mudo a energia do sistema. Aí eu pergunto para vocês. O seguinte. Vamos ver se o Tico e o Teco estão em contato. Se o Tico e o Teco estão em contato no Zap Zap. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, imaginem um gás ideal, tá certo? Um gás ideal. A energia interna, o E, ela muda quando eu mudo o volume do gás ideal? Eu tenho um gás ideal, não é um gás real, é um gás ideal. Ele está nesse recipiente aqui, ó, tenho certeza que vocês estão vendo aqui na minha mão. Nesse volume. Tem uma certa energia interna aqui. Tem uma fronteira hipotética aqui, tá certo? Mas ela não permite troca de energia com a vizinhança. Aí eu vou mudar o volume. Mudou a energia interna? Eu ouvi um sim e ouvi vários nãos. Alguém quer defender o sim? Oi? Então vamos pensar um pouquinho. Para a energia interna ter mudado, é porque ela depende do volume, certo? A energia interna de um gás ideal deve depender do volume? Não. Por que não depende? Porque não existe interação entre as partículas. Então, se eu tenho duas partículas, eu sempre uso você, né? Se eu tenho duas partículas que estão pertinho, ou se eu tenho duas partículas que estão longe, dá na mesma. Porque uma partícula não sente a outra. Que energia potencial? Sim, e que energia potencial você quer? Tem interação? Num gás ideal,
Existe alguma força entre as partículas? Não. Então, tanto faz a distância entre elas. Então, tanto faz o volume. Para um gás ideal, a energia... Quem que é zero? Para um gás ideal... Olha, para um gás ideal, eu tenho uma contribuição com a temperatura e tenho uma contribuição... Esse termo aqui, ele me mostra... Esse termo aqui, ele me mostra como que a energia interna muda com o volume. Para um gás ideal, isso aqui é zero, porque não há interação entre as partículas. Então, o que eu tenho para energia interna? Ó, a variação, o ΔE, a variação da energia interna, para um gás ideal, se eu integrar isso aqui, fazendo uma analogia com a entalpia, como é que vocês acham que eu devo chamar esse termo? Compara essa equação aqui com essa equação aqui. Como é que eu devo chamar esse termo ΔE, ΔT, AV constante? Estou sem palavras. Fala, quem chamou? Oi? Quem? Fala. CV. Por que é CV? Lógico. Se CP é a variação da entalpia com a temperatura, a pressão constante, a variação da energia interna com a temperatura, volume constante é o CV. Tá certo? Esse número aqui, olha, o que o CP ele me conta, né? O que o CP está me contando? Ele está me contando como a entalpia do sistema muda, como eu vario a temperatura. Se eu fizer uma mudança, aqui por exemplo, se eu fizer uma mudança pequena de temperatura e a entalpia mudar bastante, eu posso ter essas duas situações, né? Eu posso ter uma mudança de entalpia X, que vai corresponder a uma mudança grande de temperatura, ou eu posso ter uma mudança muito menor, né? Na entalpia, que eu vou chamar de a galinha, para a mesma mudança de temperatura. Uai, aqui eu estou mudando pouco a energia e estou provocando uma mudança grande de temperatura. Aqui eu tenho uma mudança grande de energia para a mesma mudança de temperatura. A gente, na verdade, essa discussão a gente faz ao contrário, né? Como é que a gente define capacidade calorífica? A quantidade de energia que eu dou ao sistema para mudar de 1 grau a temperatura. Se isso aqui fosse 1 grau, isso aqui é um tipo de energia, tá certo? Então, se isso aqui fosse 1 grau, nesse caso aqui, no primeiro caso que eu dei para vocês, a mudança na energia é grande. No segundo caso é pequeno. Então, a capacidade calorífica nessas duas situações é diferente. A mudança de energia é maior no primeiro caso do que no segundo. E ali a gente olha do mesmo jeito, né? Eu estou olhando como que a energia do sistema muda, né? O ΔE, como que ela muda quando eu vario a temperatura. Se quando eu vario a temperatura, a energia interna mudar pouco, eu tenho uma capacidade calorífica pequena. Se a energia do sistema, né, muda muito, capacidade calorífica grande. Bom, tudo isso só para explicar por que o ΔH é igual ao calor trocado à pressão constante. Olha que bonitinho, o ΔH é o calor trocado à pressão constante e o ΔE, por tabela, é igual a quem? Calor trocado a volume constante. Então, se vocês fazem uma reação química num sistema fechado, no qual não ocorre variação de volume, vocês estão produzindo gases ou consumindo gases, e fazem a reação, portanto, num sistema fechado, para impedir que esses gases vão embora,
Vocês não estão fazendo uma reação a P constante, vocês estão fazendo uma reação a V constante. E aí o calor, ele não é o ΔH, Jéssica. Aí o calor é o ΔE. Ah, mas então eu não posso obter o ΔH? Lógico que pode. Quando vocês fizerem Física em 1, vocês vão aprender como escrever o ΔH em termos de ΔE. Não é complicado. Mas eu não vou fazer isso aqui agora.